Paz e graças amados, estamos aqui mais uma vez para estar continuando com esse testemunho de fé da Evangelho, a segunda parte. Você que assistiu na sua casa, viu testemunho forte, testemunho impactante, que tocou no seu coração, e eu creio que essa segunda parte desse testemunho não será diferente. Vai alcançar o seu coração, vai tocar na sua vida. Eu, Cleiton Silva, faço parte da equipe de fé do pastor Gilmandir Cavalcante, onde a Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui de Vila Zilda, se localiza na Avenida Antonello da Messina, número 903, Zona Norte de São Paulo, capital. Você também pode vir participar dos cultos e ser muito abençoado em nome de Cristo Jesus. E aqui nós vamos estar continuando com essa história de fé, uma história marcante, uma história que tem tocado corações, eu creio. E até mesmo, da mesma forma, como Bartimeu foi aqui, que estava à beira do caminho, tomou a posição, por muitos e muitos anos, passou longe, ficou muito tempo à beira do caminho, mendigando, passando por dificuldades, necessidades, mas quando passou aquele homem chamado Jesus, quando passou Jesus de Nazaré, aquele caminho, ele disse: não vou mudar minha história porque eu não quero mais ver dessa forma. De repente você na sua casa passa por esse mesmo tipo de situação, por problemas na sua casa, familiar, sentimental, profissional. De repente por muitos e muitos anos você esteve à beira do caminho, mendigando o pão, mas hoje creia que Jesus passa na sua casa, passa no seu caminho. Bartimeu clamou e buscou a presença de Deus para a sua vida, lançou sua capa fora, lançou seu próprio entendimento, deixou de se estribar no seu próprio entendimento e falou assim: não, Jesus é minha saída, é minha válvula de escape. Creia que também assim será na sua vida. Se você receber a boa palavra, a palavra que é verdade, que é viva e eficaz na sua vida, creia que você vai receber o melhor de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. E hoje vamos continuar, né, meu filho? Esse testemunho de fé, com essa verdade que a irmã tem passado através desse testemunho muito impactante, que eu mesmo ali me envolvi nessa história, que foi uma história forte, marcante mesmo na vida da irmã, eu creio. E agora vamos continuar, porque ainda tem algumas coisas que a irmã tem a contar ainda daquele tempo de luta, ainda algumas coisas que a irmã passou e a irmã quer contar ainda, porque a pessoa que está lá em casa tem que saber também o que Deus, aquilo que a irmã passou na sua vida e o que Deus fez depois do momento que a irmã tomou a decisão certa. Irmã Chico, a paz do Senhor, tudo bem? Então vamos começar a partir do momento que a irmã começou a passar ainda algumas lutas. Qual foi essas lutas que a irmã passou ainda? Então, eu ainda tive algumas dificuldades, depois de tudo aquilo que nós já passamos, eu encontrei uma dificuldade imensa na gravidez do meu filho, né, que foi uma das opções que eu entendi que eu iria me tirar daquele vazio, que era logo estar me relacionando a uma pessoa para formar ali uma família. E no momento em que eu engravidei, eu tive um problema no meu útero, e a gravidez foi uma gravidez de risco, né? No segundo ou terceiro mês já foi diagnosticado isso, e essa pessoa que estava comigo na época não quis acompanhar isso, e aí ele acabou indo embora. E eu vivia de benefício e trabalho, né? Eu tinha o benefício da minha mãe, que tinha falecido e nos deixou para o benefício, até os 18 anos eu receberia. E justamente com 18 anos eu engravidei. Então eu perdi o benefício social e não podia mais trabalhar, porque a minha gravidez era de risco e a minha pressão subia muito. Então eu vivia ali momentos de muita dificuldade financeira. Eu perdi a possibilidade, as condições de pagar as contas, né? Então eu fiquei ali uma época sem água dentro de casa, eu fiquei sem luz e eu fiquei sem o alimento. E aí os vizinhos se conduíam com aquela situação e acabou até puxando um bico de luz para mim, dava alguns baldes de água, mas eu tinha muita dificuldade por conta da gravidez, né? Então eu vivi esse período muito difícil na minha vida, desesperador. Então quando eu sentia dores, alguma coisa se sangrava muito, eu tinha que, para chegar até o hospital, eu lembro, eu tinha que pedir carona para os motoristas de ônibus para me deixar no hospital, e às vezes ficava 1, 2 dias lá, tomando uma medicação para não perder a criança, né? Então eu vivi esse momento de muita dificuldade financeira, não tinha o alimento em casa, tinha que estar pedindo ou esperando alguém me levar.
E chegou assim de 4 para 5 meses que eu entrei em desespero total, porque eu não conseguia mais trabalhar, eu não trabalhava registrada e foi faltando as coisas. Eu me lembro até, eu comento às vezes isso com meu filho, para ele entender o que é uma vida sem Cristo. Eu me lembro uma vez que eu passei um dia sem comer e eu passei mal, e eu lembrei que dentro do armário tinha alguns pães de algum tempo que já estavam lá, e a minha casa não tinha reboco, né? Uma casa que era de tijolo, não tinha reboco, então os ratos entravam, não tinha como, por mais que a gente limpava, eles entravam. E aí eu lembro que o rato tinha comido um lado do pão e eu cortei o outro lado para comer, porque senão eu ia desmaiar de tanta fome, né? E eu não tinha coragem, tinha muita vergonha de pedir, de falar da minha situação, então eu estava ali aos poucos me matando dentro de casa, né? E quando eu estava no 5º mês de gravidez, eu saí desesperada na rua e estava disposta a me matar. Foi a primeira vez que eu quis realmente o suicídio, né? Eu falei, eu vou acabar com essa situação porque eu não estou mais aguentando, né? Eu não sei o que fazer. O pai do meu filho sumiu, me abandonou, e eu não tinha quem me ajudasse, vivia de favor das pessoas, passei muito medo na minha gravidez, na escuridão da noite, né? Que não tinha como ter uma luz, não podia ligar no televisor, nada, muita solidão. Então no 5º mês eu precisei me matar. Então tinha uma avenida lá próxima de casa e eu passei correndo a fim de que o carro me pegasse. O carro não me pegou, mas eu me descontrolei, acabei caindo num escadão e me levaram para o hospital e eu fiquei lá algum tempo, né, no hospital para tratar, e graças a Deus com a criança não aconteceu nada, né, mas eu acabei ficando lá. Então o sofrimento ali foi tão enlouquecedor que eu tentei o suicídio. Eu não suportei aquilo. Até o 5º mês eu consegui levar. No 5º mês em diante eu queria acabar com a minha vida e também com a vida do meu filho para que aquele sofrimento fosse sanado logo de uma vez, né? A Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu pereci muito por não conhecer o meu Deus. Sim, até mesmo quando a irmã estava grávida, no caso, né? Ela passou por muitas dificuldades. Umas dificuldades foi até o abandono do pai. Depois a fome, que passou por fome, passou por luta, passou por muita dificuldade nessa parte mesmo de alimentação, e até o ponto de chegar, não, eu não quero mais viver, eu tenho que me suicidar, a vida não tem mais sentido para mim, eu quero acabar logo com essa dor, com esse sofrimento. Esse foi o pensamento que passou na sua mente, né, irmã? E até quando a irmã chegou nesse ponto de suicídio, de acabar com tudo, Deus, eu creio que Deus até mesmo, foi isso que eu falo mesmo, Deus foi lá e protegeu, porque a irmã foi aquela que Deus escolheu, e aqueles escolhidos do Senhor nunca vão ficar abandonados, vão ficar ao léu, né? A partir desse momento, irmã, que a irmã teve esse desejo de suicídio, e graças ao bom Deus não aconteceu isso, a irmã não chegou a morrer, nada disso, hoje a irmã está aqui para contar esse testemunho. Mas assim, depois que a irmã teve esse desejo de suicídio, a partir daí que Deus livrou, o que começou a passar na mente dele? Então, aí aconteceu algo interessante. Logo que eu cheguei no hospital, uma tia minha daqui da Zona Norte estava à busca do meu pai, o irmão dela já tinha falecido na época, e ela tentou nos encontrar, e ela achou meio que o endereço nosso, e aí ela ligou para uma vizinha para saber se nós morávamos ali mesmo, se o irmão dela estaria morando ali. E a minha vizinha disse que ela estava no telefone, e que era parente minha e tal. E aí eu atendi esse telefone e ela disse, tudo bem? E como é que está seu pai? Eu expliquei toda a nossa situação, disse que estava grávida, não contei o que estava passando, só disse que estava sozinha, que a criança sozinha. Ela falou assim, então faz o seguinte, filha, vem para minha casa até você ganhar essa criança. Então ali Deus já começou a trabalhar, né? No entanto, eu tinha ido fazer o pré-natal e o médico também não tem como você colocar esse filho no mundo, porque você está totalmente desnutrido. Você não vai ter força, você precisa ou se internar para se alimentar e ter forças para ganhar essa criança, ou você vai precisar de um tratamento com alguém vai precisar de cuidar de você. E assim, foi uma semana depois ela fez essa ligação, ela falou, você quer vir? Eu falei, que opção? Eu falei, não, eu vou. Ela falou, porque você vai ganhar a criança e não vai ter que cuidar de você depois do parto. Então ela veio aqui, ela trabalha em ONG, e ela pegou uma das peruas da ONG que ela trabalhava e veio me buscar. E aí quando ela viu a minha situação, ela se desesperou, assim, ao ponto de saber que eu estava passando por aquilo, e acabou me levando para a casa dela. E aí ela começou a me dar tudo aquilo que eu precisava para me alimentar, e também a ele, e até já pensar em enxoval de criança, não tinha nada, ela montou tudo, ela me entregou tudo.
A providência de Deus na sua vida. A providência de Deus na minha vida. A primeira porta que Deus começou a abrir, a irmã entrar e ser feliz. Porque senão eu não sabia o que fazer. Né? Não tinha sistema da criança nascer. Não tinha o que fazer. Poderia nascer, mas ia ser uma situação muito difícil para mim ali, né? E aí ela me trouxe para cá e cuidou de mim nesse período de tempo de 7 até o 9º mês, na proposta de eu ganhar a criança, voltar a trabalhar. Só que aí o que aconteceu? Quando eu vim para a casa da minha tia, que eu fiquei esse tempo sendo tratada por eles, eles invadiram a minha casa. Alguns moradores invadiram. No momento que a irmã veio aqui para, no caso, a casa da sua tia, né? A casa que a irmã deixou foi invadida. E aí o que aconteceu? Eu não podia também sair de lá, eu ligava para saber como é que estava, a vizinha minha falou para me chamar de sua casa embaixo do marginais. E a gente não pode, até se fosse uma pessoa comum, normal, nós tentaríamos conversar, mas são marginais. E aí você precisa de resolver essas situações, senão você vai ficar sem onde morar. Eu falei assim que eu ganhar criança, eu volto e aí eu vejo o que a gente pode fazer. Nesse meio tempo, encontraram meu irmão lá próximo à casa, falaram para ele tirou esses imaginários, mas aí ele foi morar com a família dele. Então quer dizer que... Aí eu fiz em casa, resumindo a história. No caso, até mesmo, irmãos, para nós entender melhor o trabalhar de Deus, às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus é sobrenatural. O homem, o olho não vê, mas Deus Todo-Poderoso, Ele sabe trabalhar da forma dele. De repente você passa uma dificuldade na sua casa, um problema na sua casa, e se você dá o seu coração para se Jesus cuida da minha casa, cuida da minha vida, a partir do momento que você começa a andar nesse passo, Jesus vai começar a trabalhar. De repente, quando ali o profeta estava em meio ao vale de ossos secos, começou a rebuliço, aí começou até a assustar, o profeta começou até a se assustar, mas era a providência de Deus para fazer um grande e numeroso exército, forte, unido, que não se tornou só osso, veio carne, veio um osso chutando o outro, até se tornar um exército forte. Então, meu irmão, você está na sua casa, você está ouvindo até isso que a irmã está falando aqui. A perca da casa, eu creio que foi o trabalho de Deus para ela não voltar para a mesma vida, né, irmã? Hoje eu entendo assim. Hoje, é que muitas vezes nós temos que entender uma forma. O pessimista, quando olha um copo pela metade, você tá vazio, não está cheio. O povo é aquela pessoa que é positiva, que crê em Deus, opa, está quase cheio, vai encher. Então nós temos que ir assim, né, irmã? Então, assim, quando a irmã percebeu que perdeu a casa não era mais da irmã, né? Desesperou. Daí o desespero maior. Eu estava com uma criança pequena na casa de um tio que era muito distante, porque não era um tio próximo, muitos anos eu não vi. Então eu aceitei essa ajuda realmente para não morrer, não enlouquecer, mas eu não queria ficar lá. Eu queria ter meu filho voltar para minha casa, trabalhar e continuar a minha vida. Então o que aconteceu? Eu não tinha mais como voltar. E aí na casa dos outros é meio difícil também. Né? Então eu passei ali um pouco de dificuldade, luta. Eu não quero falar deles porque na realidade foi uma porta que Deus me abriu, né? Eu tenho mais aqui a agradecer, glorificar Deus. Eu oro muito para que eles venham para a presença do Senhor, mas foi ruim, porque eu queria a minha independência, queria a minha vida. Eu tive que ficar com meu filho lá há um pouco de tempo, até que eu comecei a trabalhar quando ele tinha 2 meses. E já logo de imediato eu aluguei uma casa pequena, essa casa é tinha reboco. Já era casa assim? Era pequena, mas tinha reboco, tinha piso, tudo bonitinho. E eu aluguei uma casa de 2 cômodos e essa minha tia se propôs me ajudar com o aluguel. E aí um tempo ela me ajudou, depois ela parou, aí complicou um pouco quando ela parou de me ajudar, se perdeu financeiramente, não podia mais me ajudar. Então foi aonde que eu arrumei esse outro serviço, que eu tinha feito um curso nesse intermédio de tempo, eu fiz um curso de cabeleireira, a fim de ganhar um dinheiro a mais. E aí eu consegui uma vaga num serviço para trabalhar. Quando eu saía do meu emprego às 5 horas, eu entrava no salão às 6 e até às 10, 11 horas. Passava, pegava ele e ficava trabalhando. Eu fiquei assim muitos anos trabalhando para manter o meu filho e manter a minha casa, né? Somente eu e ele. Então também foi difícil, porque além de muito cansativo, eu lembro que eu dormia no ônibus, eu dormia no almoço, eu dormia o tempo todo, eu não conseguia, era muito difícil. Até mesmo, muitas pessoas passam nessa situação, de trabalhar, correr atrás,
comprometimento e tal. Até mesmo teve alguma dificuldade nesse tempo, por estar assim, por ter sustentar a casa, agora pagar o aluguel, né? Tinha alimento, tinha um filho, tinha alguma dificuldade? Sim, eu enfrentei menos dificuldade, porque eu já tinha de onde tirar, de prover, mas era tudo muito escasso. Né? Então, assim, eu não poderia, por exemplo, passear com meu filho, levar ele a algum lugar, não poderia dar a ele as melhores coisas como toda mãe gostaria de dar. Né? Então, eu trabalhava muito para que ele não ficasse sem. Porque aí a minha luta foi constante em não permitir que o meu filho passasse de jeito nenhum o que eu passei. A minha luta foi grande, foi constante nisso. Mas o tempo foi passando e eu acabei não dando conta disso. Não dando conta mesmo, e foi aí que eu entrei no testemunho que foi contado anteriormente, aí onde eu entrei em todo esse processo de desespero, de enlouquecer, de olhar para um lado, olhar para o outro, não ver escape, não ver saída, e dando continuidade à bebedeira, tudo aquilo que eu tinha praticado, me levou ao nada, ao zero, a perder esse emprego, e perder o apoio, perder tudo, e aí foi onde eu cheguei naquele nível que eu cheguei. Sim, também foi contado anteriormente. A partir desse momento que ela passou pelas dificuldades, até trabalhando nesse emprego, aí daí já entra o caso do futuro esposo. Isso. Né? Aí nesse emprego, o que acontece? Eu conheci o meu esposo hoje atualmente, mas eu só o conheci, nós não tivemos nenhum tipo de contato, nós só nos conhecemos. Quando eu saí da empresa, aí ele se aproximou, né? Porque na verdade ele era próximo por conta de ter relação com uma das pessoas que eu conhecia. Então ele pegou essa relação e se aproximou de mim. Trabalhava na mesma empresa e ali começou já o contato. Isso, quando nos conhecemos, começou um contato. E logo que eu saí da empresa, eu creio que ele buscou saber onde eu estava, como eu estava. Já devia estar interessado, né? Já estava segundo as intenções. E aí ele procurou de mim e a gente acabou se encontrando, conversando, tudo. E aí nós começamos ali um relacionamento. Sim, daí esse relacionamento, daí começou esse relacionamento, começou a ter esse contato maior. Daí, a partir daí, teve algum tipo de luta aí? Não, agora é pra valer, ou teve alguma coisinha ou outra? Então, eu posso dizer assim, pra mim foi mais que pra valer, né? Porque eu já o conhecia, eu conheci o caráter dele, nós éramos amigos anteriormente, conheci o passado dele até com outra pessoa, tudo, e aí eu entendia que é um homem de bem, um homem de valor, que tinha seus conceitos como tudo aquilo que realmente uma mulher desejava, né? Então, pra mim, quando eu conheci, eu me lancei. Eu me lancei e disse, olha, eu vou ficar por aqui, né? Se a pessoa que realmente vai agora me ajudar, vai cuidar de mim, vai me ajudar a cuidar do meu filho, e nós vamos trilhar agora um caminho. Então isso eu tive dentro de mim. Mas no começo eu creio que não era bem isso que ele queria, né? Não queria investir até mesmo. Algo indeciso, né? Até mesmo nós conversamos antes, não queria investir naquilo que não sabia se está certo ou não. Muitas pessoas passam esse tipo de problema mesmo, né? Quem não conhece a palavra, quem não tem um conhecimento maior daquilo que é a palavra de Deus, que é a verdade de Cristo, a pessoa aí pensa, eu vou meio com o pé atrás para ver se vai dar certo ou não vai dar. Aí a gente tinha certeza que não, eu vou batalhar por essa vida, eu vou querer, porque me relacionar verdadeiramente. A gente é mais fixo, ele não. Ele queria só no oba-oba. Foi oba-oba. Então, porque assim, eu, por determinadas situações que eu passei na vida, eu tive uma dificuldade muito grande de envolvimento. Então, por mais que as pessoas se aproximassem de mim, eu sempre me mantive afastada. Então, eu tive até alguns namorados, tudo, mas eu tinha muito medo de tudo mesmo, de me lançar. Então, ele já foi algo diferente, porque ele soube chegar, como eu disse no testemunho anterior, como um protetor, amigo, protetor, cuidador. Então, isso me cativou. Aquela forma que talvez eu não tinha vivido a minha vida inteira, eu encontrei nele assim, em questão de meses de aproximação. Então, quando eu vi isso e senti, notei claramente o carinho dele por mim. O carinho por mim, tudo sempre foi bem claro, eu sempre contei tudo, sabe de tudo, nada ficou oculto da minha vida. E ele compreendeu, respeitou, entendeu, soube esperar. Então, eu logo me entreguei. Eu nunca tinha me entregado e aí eu entreguei o meu coração.
mas foi frustrante no começo. Aí começou a ter algum tipo de luta? Não, aí nós tivemos luta, batalha encerrada. Por quê? Porque aí eu já estava andando com Deus, já estava entendendo qual era o plano de Deus para a minha vida, o Senhor já estava começando a me beneficiar com algumas bênçãos, e aí ele não entendia nada disso, da palavra. Então ele era uma pessoa assim, de bar, jogo, farra, o tempo todo, né? E eu já não queria mais isso, porque ele estava vivendo, eu já estava enojando. É o trabalhar de Deus, nós vamos trabalhar de Deus, quando eles começam a trabalhar, as coisas começam a sair. A lixa dele tinha gosto de tudo aquilo e ele é apegadíssimo a isso, né? Então assim, nós tivemos muita dificuldade no começo por conta disso. Eu já queria andar com Deus e ele ainda não. Eu queria já ter um alicerce no relacionamento, tanto dentro de casa familiar como com meu Deus, e ele ainda não. Então é uma luta travada. Não quero saber de nada. Nada. Deus não gostei de nada. Né? Assim, ele era presente no momento que ele estava. Mas assim, se ele achasse que ele tinha que passar um mês fora de casa, ele passava. Então imagina a minha frustração. Então eu sentia sempre aquela sensação de abandono, de angústia, de estar sendo enganada mais uma vez. Mas o Senhor foi aquele que foi certificando no meu coração da relação. Porque sempre que eu colocava diante do Senhor, eu falava, meu Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Porque agora eu estou nas suas mãos. Agora o Senhor pode fazer de mim o que bem quiser. Né? Eu já não caminho mais por mim mesmo. Então eu quero que o Senhor me mostre. E o Senhor sempre me mostrando que eu tinha que perseverar. Então, aí eu deixo um recado para quem está ouvindo esse testemunho, que às vezes as lutas, elas são grandes, e principalmente para as mulheres, porque a mulher é sensível. A mulher é muito sensível. Então, qualquer agravo que o seu esposo passa com você, você já pode naquele momento se sentir abandonada, rejeitada, mas nós não podemos deixar de lembrar que em Provérbios 14 diz que a mulher sábia, ela edifica o lar, só que essa sabedoria não vem de nós. Porque a minha vontade, ela fala, olha, eu não quero nem te ver na minha frente mais. Eu tinha muitas vezes vontade, inclusive algumas até falei. Porém, a sabedoria de Deus, ela é aquela que nos faz edificar. Né? Então nós não podemos esquecer isso. No momento da luta, da adversidade dentro de casa, falando de relacionamento, nós temos que permanecer confiando em Deus e não em nós mesmos, confiando naquilo que a palavra dele diz. Todo mundo, irmão, dizia ao contrário da nossa relação. A primeira coisa que eles tinham era ela estar com ele pelo dinheiro dele, e ele estar com ela porque é uma menina nova. Mas ninguém nunca imaginou a trajetória de vida que nós tivemos. A luta aí. A luta, o que realmente eu queria, dinheiro é bom, eu não nego, eu gosto dele também. Mas o que eu queria, e ele entende bem isso, era a proteção. Era ter nele aquilo que ninguém nunca tinha me dado. Era o que ele gostava. Você me gostava. Então, foi muita luta mesmo. Eu sofri bastante também com essa situação, ele nos abandonava. E aí, quando eu chamava para conversar, ele dizia: olha, espera, eu amo, não me larga. E aí, quando eu ia trabalhar, quando eu voltava, ele já tinha ido embora, deixava meu filho em casa sozinho, vivia nas maquininhas, era viciado em máquina, em jogo, viciado em mulherada, era danado. Assim, nós sabemos até mesmo que, né, irmã, no mesmo versículo que a irmã falou, a mulher sabe explica o seu lado, mas atua com a sua própria mão destrói. Se não tivermos sabedoria de Deus, se queremos, até mesmo uma palavra disse hoje, né? Se nos estribarmos no nosso próprio entendimento, vamos sempre se dar mal. A partir do momento que começamos a colocar, quando eu mando uma exposição, não, agora é para valer, agora é com Deus e não larga. Eu estou contigo no lado nisso aí, né? Agora eu estou com Deus e não posso mais largar, porque somente, já que o próprio Deus não fala com minha irmã que era a pessoa certa, que era o cônjuge certo, né? A pessoa que a irmã se sentia acolhida, a pessoa que estava uma pessoa que a irmã viu o amor verdadeiramente, né? A pessoa que não chegou, de repente chega com aquele jeitinho, né? Querendo ser atenção, mas assim, viu o amor na pessoa. Daí quando a irmã percebeu isso, eu creio que foi o próprio Deus mostrando para a irmã, não, é ele mesmo, agora vai começar a sua luta. Porque a irmã comentou comigo que uma das situações mais extremas foi o abandono mesmo, né, irmã? Quando eu deixava a casa. Irmã, aí quando a irmã começou a determinar, começar, não, após a minha bênção, eu começar a lutar, começar a guerrear, começar a travar uma batalha no campo espiritual. Se
Se o diabo é contra mim, eu sou com meu Deus poderoso e agora eu vou vencer essa batalha. Quando é que eu tomo essa situação verdadeiramente? Lutar pelo casamento, lutar pela bênção da família. Então, irmão, foi assim. Chegou uma época na minha vida que foi muito difícil. Eu não entendia os planos de Deus ainda por completo. Então eu fui até o Senhor e algumas orações na minha vida eu entendo que foi ímpar com Deus. A oração de Ana, eu posso dizer assim, eu fui até o Senhor e falei, Senhor, o Senhor já me livrou disso, já me livrou disso e disso. E agora o Senhor vai me livrar dele também. Ou o Senhor me livra, ou o Senhor juntou as falhas. Porque eu preciso de definir minha vida. Agora eu não sou mais aquela menina de 18, 19 anos. E eu quero definir minha vida, né? Porque ele chegava e sumia. Então o que acontece? A gente confiava e desconfiava. Então nós vivemos assim, eu e meu filho ficamos sem entender. Não sabia chamar de pai, de amigo, de tio, de vizinho, não sabia, né? Então eu fui até o Senhor e falei com o Senhor. E ele estava em Minas Gerais. Na verdade ele disse que era uma padaria. E ele me ligou, estava em Minas. Aquela história, né? Padaria, Não, mas foi realmente assim mesmo. Só eu vou ali e já venho. E aí ele me ligou acho que um dia depois, né? Ele estava em Minas, quando eu vi o benefício era Minas Gerais. Então eu me disse, onde você está? Estou em Minas. Eu falei, e aí? Eu espero, agora eu vou voltar e falar isso aí. Então para você ver como que eu ficava. E o meu filho ficava com ele para mim trabalhar. Você imagina? Com quem eu deixaria meu filho no outro dia para trabalhar? Pecado. Sem segurança. Totalmente. Né? Então, assim, eu deixava ele um período com a vizinha, um período com quem cuidava, e às vezes a vizinha gritava, olha, essa criança está gritando, está chorando, desesperada. Eu saía do meu serviço e vinha pegar ele, levava para o serviço comigo, batendo estava nele porque não cabe, né? Cada coisa no seu lugar. E aí, nesse desespero todo, irmão, eu entrei na presença de Deus e falei, o Senhor já foi comigo tantas vezes, e eu quero só me definir nessa situação. E nós morávamos numa casa muito ruim, né? Muito ruim mesmo. E eu também tinha colocado isso diante de Deus, para que Ele me desse um novo de conforto. E aí eu orei ao Senhor, irmão, nessa madrugada que Ele me ligou de Minas, eu disse, olha, Senhor, se for para Ele estar comigo, o Senhor vai me falar alguma coisa, então, senão, mas eu quero que seja decisivo. Eu quero que o Senhor me mostre de verdade o que o Senhor quer. Porque se não for, eu cesso, quando Ele chegar, a gente encerra isso. E eu continuo lutando e confiando no Senhor, porque eu estava confiante em Deus, né? E quando foi pela manhã, ele apareceu. Ele voltou de Minas, tocou algo nele lá, largou lá e veio embora para casa. Ele falou assim, olha, eu voltei, eu gosto de você, eu não quero ficar longe de você. Então eu entendi que foi a resposta de Deus, porque ele nunca voltava, ele sempre passava muito tempo fora. Ele dava a vida literalmente mesmo, né? Como se fosse apenas mais uma ou uma das, né? E aí ele voltou e eu entendi que era a resposta de Deus. Só que ele era muito preso espiritualmente. Já tinha frequentado espiritismo, todos esses tipos de prisões espirituais. E ele era muito preso, muito mesmo. E aí foi onde Deus me mostrou que eu teria que lutar pela vida dele, não só pelo nosso casamento, como também pela vida espiritual dele. E aí, irmão, dali pra frente, eu comecei a batalhar. Batalhou, na presença de Deus, foi muita luta, quando foi que lutou com o anjo, né, para receber a vitória. E daí, quando ele recebeu essa vitória? Depois de muita luta mesmo? Depois de muita luta, olha, muita luta cerrada mesmo. Aí chegou uma época na nossa vida que eu chamei ele e falei, olha, a gente chegava na igreja... Você trabalhar, foi a primeira vitória, foi ele ou... Lógico, teve algumas vitórias, mas quando ele mandou uma aposta da vez verdadeiramente, a primeira vitória, a resposta de oração forte mesmo, conhecimento da palavra, foi ele ou foi ter outras coisas? Então, eu tive uma resposta grande de Deus no meu serviço, porque, como eu estava falando com o irmão, isso é algo importante também, que Deus ele não precisa de diploma, Deus para te engrandecer, basta você servir a Ele, né? Então, eu não tinha condições financeiras de me manter, e logo quando eu vi a presença de Deus, eu orei e falei, Senhor, agora está nas suas mãos. E eu fui fazer uma entrevista onde só tinha pessoas qualificadas, pessoas que realmente tinham feito as suas faculdades, estavam pronto para exercer aqueles cargos. E eu posso dizer que acho que tinha 33 pessoas no processo seletivo, ficaram 6 e eu fui uma das 6 que fiquei. E eu não tenho a graduação. As pessoas que tinham estudo, né, que tinham na faculdade, né, pessoas até mesmo frequentavam a faculdade, mas não tinham estudo nem a irmã tinha ensino médio na época ou não? Não tinha nem ensino médio. Nem ensino médio.
E ali a irmã procurou diante de Deus, estudou, claro, a gente tem que estudar um pouquinho. Não, estudar sim. Buscou em Deus e Deus deu a vitória. A irmã conseguiu entrar aqui cargo? Então eu entrei no administrativo e cresci lá dentro muito. Na prefeitura, foi isso? Na Prefeitura. Olha só que bênção, né, irmã? Essa foi uma bênção, essa foi assim. Essa foi a missão de Deus. Eu estava dentro de casa com eles, eu falei, não é o meu nome. Porque quando eles me ligaram, você achei pessoa. Você está estudando o processo, eu pensei que eu ia para o chão, né, irmão? Que já era melhor do que o que eu fazia. E aí eles falaram, olha, surgiu aqui a vaga, você foi selecionado. Para onde? Para administrativo. Olha só, um cargo público. Não, público não, porque é terceirizado. Terceirizado, administrativo. Olha só que bênção, né? E lá foi grande ajuda de Deus na minha vida, irmão. Quando eu saí de lá, eu saí dali ao lado do gerente. Olha só. Que é um nome. Olha só que bênção. Daí, uma das coisas foi essa, e a vitória do irmão, como que foi? A vitória do irmão foi o seguinte, nós tivemos muitas discussões em relação ao casamento, porque acontece, né? Quando Deus ele une, quer a coisa certa. Lógico. Então, quando nós chegávamos na igreja, a pregação batia. Foi no casamento. Aí eu falei, você não está entendendo? Não estou entendendo não, mas eu estou entendendo. Né? Então é assim, isso que Deus quer. E aí foi uma luta, né? A primeira luta foi conseguir levar para a igreja. Foi conseguir. Depois a outra luta foi a palavra penetrar no coração. Penetrar no coração. Muito mesmo. Porque é assim, ele estava comigo, ele tinha uma casa meio semi-pronta que ele tinha comprado, esse apartamento que nós moramos hoje que era meu, Deus me deu. Ele só não queria entregar. E aí o que acontece? Ele tinha e nós vivíamos naquela situação. Então ele não me falava que tinha. Ele tinha medo de falar que tinha. Não só esses, alguns, né? Tinha alguns, ele não me falava. Eu até compreendo e digo isso aí por quê? Porque não é fácil a minha pessoa viver a vida inteira e conhecer uma pessoa que viveu o que eu vivi e confiar logo no princípio, né? Então ele teve um processo aí de confiança. E esse processo de confiança dele para comigo, dele para comigo, foi muito difícil dele conseguir. Foi muito difícil. Então ele não confiava. E aí, só que a pregação, as palavras estavam muito fortes demais. Eu já estava no ministério fazendo a obra, Deus já estava me usando para fazer a obra, e só que Deus queria mais para nós. Né? Foi quando eu vim para essa igreja. Ah, sim. Daí, quando a irmã tomou essa posição de lutar pela vida do irmão, para ter um casamento, para ter tudo isso, o irmão chegou para ela e conseguiu essa vitória. Isso, aí a gente sentou e conversou, e foi aqui essa vitória. Porque nós chegamos aqui, nós saímos de lá, depois de muito custo, ele falou assim: olha, vou levar você para cá, vou tirar você para aqui. Então nós saímos lá para casa que nós tínhamos no Chaves, viemos para cá e procuramos por aqui uma igreja, porque lá já estava um pouco distante, né? E aí encontramos essa igreja. E no segundo culto que nós viemos, Deus falou pela boca do pastor. Sim. Que era grande o ministério, mas que tinha que ter o conselho. Assim, quando o pastor começou a bater essa tecla do casamento, que tem que casar. Só falava disso. Só falava disso. Então, através da palavra do pastor Jurandir, os irmãos começaram a o ministério era grande, que é verdade, era grande. O ministério dos irmãos é um ministério muito grande, muito forte. Eu um pouquinho de que eu conheço, algumas obras já participei também, então vi que é grande. Então, eu decidi que casa. Aí Deus falou com ele na parede, né? Que aí não precisou de falar nada, não. Ele mesmo se conscientizou. Agora, o que é interessante, irmãos, na história do João, e que também é importante frisar, é que o João, pela desobediência, não só ele, como qualquer um, né? Qualquer um que entra na desobediência, porque Deus ali chamava ele, e Deus já começava a mostrar para ele o que ele tinha que fazer. E ele teve um tempo relutando com Deus. Ele lutou um tempo. Ele lutou muito com o próprio Deus. Já não era mais eu que falava com ele. Entende? E isso não era eu que chegava e falava: nós precisamos de casar, você precisa se acertar nisso. O próprio Deus estava falando. E ele relutou muito. E isso trouxe grandes perdas para ele. Grandes perdas mesmo financeiras. Ele chamava para ir para a igreja, deixava na igreja para jogar. Então, uma das lutas até mesmo foi essa. Foi Deus querendo falar, irmão lutando, não, que Deus sem nada, mas não é assim, né? Eu não vou seguir nem Deus e fazer minha vontade. E aí teve muitas perdas. Teve bastante, né? Aí eu falava: não, vou deixar jogo, né?
ganha muito dinheiro. Já dentro da igreja. Acontece muito isso, né, irmão? Muitas pessoas dentro da igreja, até a própria palavra de Deus diz, né? Nem todos que estão em Israel são israelitas, né? O trigo que se ajuda com o joio. Mas aí no caso, o irmão teve uma hora que falou assim, não, é isso. Assim, com muitas perdas. Depois de perder muito. Não foi pra, assim, por amor e tal, não. Perdeu muito. Ele perdeu muito. Perdi carro, muito financeiramente. O carro, eu não tinha dinheiro, não queria dinheiro para jogo, eu refinancei para pegar o dinheiro, perdi o dinheiro, consegui pagar. O cara então pegou o carro, me deu um cheque, fui no banco, pagar me enrolou. Então, mas estava na porta do banco, não fiquei sem nada. Quem não está na direção. Aí tinha apartamento alugado. É que a palavra disse, né? Começou a lutar com a própria força, com o próprio entendimento. Você quer lutar com a sua própria força, com o seu próprio entendimento? Então aqui eu paro e você continua. E aí quando a pessoa continua pela sua própria força, acaba caindo. Irmã, quando chegou essa situação, ainda não era casado ainda, né? Não. A palavra vem abatendo, vem acontecendo muitas coisas, né? Ainda mesmo assim na igreja, buscando a Deus, mas tudo isso, daí quando quero real, aí tem a palavra, meu ministério é grande, eu só vou exercer tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, assim, começar a obedecer. Quando chegou essa parte? Foi assim, irmão. Aí nós na verdade, nós tínhamos logo no Fumaragoia, nós tínhamos uma vida bem estabilizada. Foi um renovo muito grande na minha vida. E só que aconteceu, pela desobediência, ele começou a perder rápido. Foi muito rápido, porque Deus começou a falar diretamente com ele. Deus me chamou e aí já entrei no processo de consagração e me entreguei ao Senhor. E comecei a caminhar com ele dia após dia, no mandado, no chamado dele. E ele começou a relutar isso. Então nós começamos a perder muito. E toda vez que ele perdia algo, Deus mostrava por que perdia. Ou Deus usava a minha boca para dizer que ele ia perder se continuasse fazendo aquilo, confirmava através da palavra, ou Deus mostrava para ele que o entendimento que ele estava ali não era o entendimento correto, por isso estava perdendo. Então, quando houve as grandes perdas na vida dele, abalou ele, quebrou ele, né? Posso dizer assim, quando ele viu que ele perdeu tudo, ele se quebrou. E quando eu vim até a igreja, e nós tínhamos um ministério aqui, e o pastor disse para nós, vocês precisam consertar algo para que isso flua, eu me abati. Meu coração se alegrou, porque eu sabia que a vontade de Deus, ela estava com a gente todas as horas, né? E seja o que acontece, a vontade de Deus ela permanece, mas o meu coração entristeceu. Então eu creio que aí ele se avaliou naquele momento. Tudo que ele já estava perdendo, nós passamos por essa situação financeira apertadíssima, por conta dele ter perdido tudo. Ele perdeu tanto, que ele perdeu o que era dele, e o pouco que ele tinha conquistado, ele perdeu também. Entende? Tudo, absolutamente tudo. Então nós chegamos a estaca zero financeira por desobediência. Eu mesmo lembro nessa época, a irmã, o casamento não se abalou porque a irmã estava firme na presença de Deus. Mas as dificuldades foram grandes. E ali foi uma coisa, para mim, irmão, para mim, comer farinha é maravilha. Era suportável. Agora, para ele, não. Então, quando ele viu esse abalo grande dentro de casa, aí ele se conscientizou. Porque assim, perdia e Deus falava porque já perdia. Perdia e Deus mostrava por quê. E aí o que aconteceu? Eu creio que ele juntou as duas coisas, as perdas, e juntamente com esse processo a gente não conseguia trabalhar, e ele sabia que a minha vida era de Cristo. Então ele sempre admirou isso. Porque quando eu passei a servir o Senhor, é de todo o coração. E aí alguém me bloqueou, que foi essa questão do pastor dizer, olha, aqui você não vai poder, porque precisa ainda ajustar isso aqui. Né? E eu só fiquei mesmo aliviada, porque o Senhor me falou no coração que todas as coisas contribuíam para o meu bem. Ele me trouxe logo esse versículo. De imediato, o pastor falou, eu entrei no carro e ele falou aquilo. Porque eu já saí chorando, por quê? Porque a minha vontade agora era retribuir algo ao Senhor. Né? Então foi assim, juntando essas duas coisas, ele decidiu de casar. Aí a palavra penetrou no coração. Penetrou. Como uma espada de dois gumes, né? Que corta a alma, aí se quebrantou, teve um sentimento, não, agora minha vida não é só isso, né? Percebeu, né? Tenho que mudar, porque até eu tenho um testemunho vivo em casa, né? Que era irmã, um testemunho vivo de Deus. Aí caiu lá, aquele que a venda dos olhos caiu, as escamas caíram, e eu comecei a não, tem que consertar. Isso aí foi um ministério grande de se realizar verdadeiramente. Aí quando chegou o casamento, aí não soube as vezes. Nós casamos uma semana, na outra semana, nós casamos numa situação tão difícil, irmão, que só o Senhor sabe, mas nós casamos. Só
Só que eu tinha feito uma visita anterior a uma irmã, que estava passando uma necessidade, eu já fazia essa obra, e essa irmã tinha pedido para mim um alimento. Eu falei, Jesus, isso é bom. Porque as pessoas não nos dão alimento, nós guardamos, só que a gente vai entregando na minha casa. E eu já não tinha mais nem na minha casa. E aí eu falei, eu vou juntar as forças. Então eu peguei o que nós tínhamos, o que tinha guardado, eu falei, eu vou levar, eu tenho que dar, eu preciso de entregar alguma coisa para essa família comer. A gente se vira. Porque essa irmã, ela vivia a mesma situação que eu vivia antes. Então eu não conto, mas eu vejo nas pessoas a minha história de vida. E aí o que acontece? Quando nós chegamos na casa dessa irmã falou para mim, depois de casar por uma semana, ela falou assim para mim, irmã Chico, você não veio aqui apenas entregar o alimento. Você veio aqui para receber uma grande bênção na sua vida. O Senhor está dizendo, e é para dizer a você, que a escassez acabou. Você pode contar, de hoje até sexta-feira, que o seu telefone vai tocar. E ela falou, o Senhor está entregando o carro nas suas mãos. Eu falei, amém, irmão, recebo. Eu pensei, ela não imagina que eu estou ligando. Eu disse, amém, eu recebo. Se é de Deus, eu recebo. Né? E aí entreguei, oramos, abençoei a ela, também a profetizei que ela sairia daquela situação, e ela saiu. E quando chegamos em casa, na sexta-feira, 2 horas da tarde, exatamente a hora que ela falou, o telefone tocou. E aí o telefone tocou, ele atendeu o telefone. Quando ele atendeu, ele falou, você não vai acreditar. Foi julgado uma causa trabalhista ali, no valor de 70 mil reais, de no banco. Só faltava casar. O advogado falou que ele falou, vocês abriram a causa em 10 pessoas, todo mundo perdeu, só você ganhou. Olha só que bênção. A partir do momento que o irmão verdadeiramente falou, não, eu quero é Deus, eu vou mais Deus, Deus vai só trabalhar. Você afirmar mais com Deus. Aí foi tremendo, mas daí pra frente vai ter saído. Porque nós estamos trabalhando. Então o que acontece? Nesse meio tempo, a empresa que eu trabalhava pediu para eu tirar, porque eles queriam me colocar no cargo de honra na empresa, porque aí eu levei muito a sério, sabe? Eu levo as coisas tão a sério que as pessoas acham que eu sou séria demais. Mas pelo que eu passei, então, quando eu comecei a trabalhar, que eu vi as oportunidades, as portas abertas, eu agarrei. Então eu trabalhava na empresa assiduamente. Trabalhava, levava o serviço para casa e eles foram mostrando daquilo. E aí o Senhor foi me dando estratégia, porque o Senhor é sábio, né? Ele é sábio, mais que aquele que faz a faculdade. Então, eles me chamaram e falaram, Chico, eu quero para o próximo ano te dar uma proposta melhor aqui dentro, eu quero que você ao lado da gerência. Eu vou passar por cima aqui até das regras, mas eu quero que você ao lado da gerência, porque você administra bem o local. Só que eu preciso que você tenha uma carta de motorista. E aí eu fui tirar essa carta, né? Fui lá e eu tirei essa carta. Quando eu acabei de tirar a carta, que eu voltei ao gerente para a carta, tá pronta, ele disse, olha, nós vamos fechar aqui, agora você não vai mais poder exercer o cargo. Eu fiquei sem entender. Eu fiquei sem entender o porquê daquela carta de motorista, né? E aí aconteceu essa questão desse dinheiro. Não muito tempo depois o Senhor me deu o carro. Então, para você ver o agir de Deus, né? Ele fez com que eu tirasse a carta de motorista para entregar o carro na minha mão para fazer a obra. E o carro de passeio está chegando. Então, assim, mano, agora o momento que ele começou a viver verdadeiramente a palavra de Deus, tanto não só a irmã, que já está fazendo uma busca de oração, uma vida de entrega, uma vida de, sabe, totalmente estudando a obra de Deus, o irmão começou a receber isso, entendeu que também tinha que se envolver na obra, se ajudou, né, casaram, começaram a viver uma vida feliz, né, daí Deus começou a pensar de tal forma, mas agora não é mais na sua mão, agora é comigo. Aí Deus fechou a porta do emprego. Fechou a porta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então aí Deus falou assim, bom, você já conseguiu a carta, agora é comigo. Fechou a porta do emprego. Depois aí como começou esse trabalhar da irmã? Então, nós já trabalhávamos para o Senhor, só que isso aumentou. Porque quando você tem condições, você faz mais. Né? Então o Senhor nos deu condições, nos deu estratégia para trabalhar para Ele. E ainda que eu queira trabalhar secular, eu já não consigo mais. Eu não consigo. Esse ano de tal forma não tem. Segunda tem semana, de domingo a domingo. Integralmente. Existir alguns períodos para ficar em casa, organizar a casa tudo correndo e fazer algo. E hoje eu tive para fazer algo de Deus. Né? Então hoje a gente está aqui para pisar na cabeça do gigante, para pisar na cabeça de Satanás e mostrar para ele que o Deus que me escolheu, o Deus que me gerou, o Deus que me nomeou é o Deus que hoje está na minha vida, e todos aqueles, pela opressão dessa, nós vamos mandar embora no poder desse Deus.
Amém. E essas pessoas vão ser libertas. E hoje, como que é no lar? Como que é o casamento? Filho aí, grandão já. Como que é hoje no casamento? Então, hoje em casa é uma bênção. Acho que eles podem falar mais como que a gente vive, né? Nós temos, claro, as dificuldades de toda a família, de dia a dia, porque o Senhor diz que todos serão aflição, mas tem bom ânimo porque Ele venceu todas as dificuldades, a fim de que a família chegue mais próxima do Senhor, mas hoje nos cantamos muito da vitória. Ô irmão João, como é que é em casa hoje? No que é a alimentação? Mesmo nós sendo servos, temos nossos altos e baixos, mas vivendo na presença de Deus, você consegue assim, endossar tudo, né? Né? Você tá de não deixa a trabalho. conta de se esticar, né? Porque nós vivemos na presença do Senhor, esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Amém. Tudo maravilha, né? Então hoje o casamento é uma bênção, né? Hoje todos trabalhando no mesmo propósito, o filho acompanha também, né? Algumas, né? E não leva para mim. Então hoje a família é uma bênção, né? Graças a Deus. A irmã tem algum recado para deixar quem está em casa, quem passou por algum problema similar, não? Deixa o seu recado. Então, o que a gente deixa aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que há momentos da vida da gente que nós não entendemos o que está acontecendo, por que estamos vivendo aquilo, por que estamos passando, mas o Senhor, Ele é aquele que Ele te conhece. O Senhor diz que Ele te sonda ao deitar e ao te levantar. Às vezes você está em casa e está se sentindo numa situação aflita, está se sentindo sozinho, está achando que para você não tem mais jeito, já tentou o suicídio, talvez você é aquele que é compulsivo nas drogas, talvez você é aquela que está sendo abandonada pela pessoa que você ama, que está vivendo uma situação difícil. E nessa situação difícil você entende que já não tem mais jeito para você. Eu quero dizer algo para você. E eu sou uma pessoa certa para dizer isso, e por isso eu estou aqui. Eu não estou abrindo a minha vida, porque desse tempo todo, meu irmão, de todos esses anos, ninguém sabe da minha vida. Vai ser uma surpresa até para minha família. Até para minha família. Porque eu disse ao Senhor, eu só falaria quando Ele me confirmasse isso no coração. Para que o nome dele fosse exaltado. Né? Então, com certeza, com esse testemunho meu, o nome de Deus vai ser exaltado. E que você entenda que o Deus da minha vida é o mesmo Deus que está aí do seu lado agora, que está chamando e clamando para que você venha nos braços dele, porque você não precisa de passar o que eu passei ou o que outros passaram. A sua dor pode ser sanada agora, se você crer que o Espírito Santo está aí falando com você através dessa mensagem. Então o Senhor diz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que você pensa. Se você está achando que a sua vida acabou, se você está achando que já não tem mais condições para que você tenha uma vida digna, o Senhor é aquele que transforma a tristeza em alegria. O Senhor é aquele que na escassez Ele dá abundância. O Senhor é aquele que a glória da segunda casa é muito maior do que a da primeira. Então eu quero que você creia nisso, se levante e vá buscar o Senhor em qualquer lugar, porque o Senhor fala na casa dele, o Senhor fala através da Bíblia, o Senhor está falando com você através desse testemunho, porque o Senhor quer fazer você grande entre as nações. E uma coisa eu digo, todo aquele que viveu e vive uma vida que eu vivi, ou que passou algo semelhante, você pode ter a certeza, o teu chamado é grande, é crer, confiar e deixar Deus trabalhar. Amém. Amém. Glória a Deus. Então assim, meu irmão, vocês estão assistindo esse vídeo, vocês estão sendo impactados por esse testemunho de fé, esse testemunho que eu creio que vai edificar a sua vida, a sua família, a sua própria fé. Você que de repente diz que não existe Deus, que Deus não existe, que não tem solução para mim, tem sim, no nome de Jesus. A irmã acabou de contar o testemunho dela, ela mostrou que a solução, a saída, o remédio para todos os teus problemas é o Senhor Jesus. Aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que vive hoje e está pronto a te abençoar. E como sempre eu digo, e como sempre eu gosto de colocar, Jesus em primeiro lugar de tudo, acima de todas as coisas, irmão. Se você passa por minha irmã, você que passa por um dia na sua casa, coloque Jesus acima de todas as coisas. Estamos aqui encerrando esse testemunho de fé e te mostrando que sempre há algo mais, sempre há alguma coisa mais fazendo na sua vida. Ela tem mais alguma coisa para falar? Mais uma coisa que está batendo forte aqui em mim é a questão de quando você estiver numa situação difícil, buscando a Deus, em qualquer igreja que ela for, você colocar diante de Deus e você quer ouvir a voz dele. Porque uma coisa que aconteceu comigo nesse ministério, e eu tenho sempre falado isso, é que depois que eu vim para cá, eu tenho ouvido a voz de Deus de uma forma mais ampla. E o que acontece? Ouvindo a voz de Deus, você é guiado por caminhos seguros. Você não é guiado por pensamento, você não é guiado pela sua própria vontade. Então, uma das coisas que é muito importante para nós, que eu não posso deixar de falar, é esse ministério do coração. Eu não posso
deixar de dizer isso. Aqui dentro nós crescemos, aqui dentro foi quebrado muralhas, foi quebrado gigantescos na nossa vida. Aqui dentro nós estamos aprendendo o que é realmente servir a Deus, ser servo de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. E nós temos ouvido a voz de Deus aqui dentro, falando conosco, e a direção que Deus está nos dando é direção para caminhar e crescer, e crescer, e crescer. Então eu agradeço muito a Deus por ter nos trazido aqui. Eu não sei a que caminho o Senhor vai nos levar. Nós recebemos agora essa semana 2 propostas de sair viajando para pregar o Evangelho em 2 igrejas fora daqui, e nós estamos colocando a diante de Deus, esperando a resposta. Eu não sei o que o Senhor tem para mim. Eu sei que nós fizemos uma visita, eu até comentei com o pastor isso no hospital, e uma das pessoas que estava lá profetizou que eu seria missionária e viajaria muito. E essa semana aconteceu esse chamado, né? Me chamaram para viajar e pregar o Evangelho. Então eu não sei aonde o Senhor vai me levar, o que o Senhor tem mais para mim. Eu sei que Ele tem e o que Ele tem é o melhor, mas a importância de viver debaixo da obediência do homem de Deus, da mulher de Deus é muito grande, porque tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes estão muitos anos dentro da casa de Deus, ouvindo o Evangelho, muitos anos ali com o mesmo pastor, e o pastor dando a vida pelas ovelhas, e essas pessoas elas não entendem que aquilo que sai da boca do pastor é aquilo que Deus tem para falar. Então é importante saber que quando Deus ele usa o homem de Deus verdadeiramente, a nossa vitória como ovelha do aprisco é certa. E é o que aconteceu conosco aqui na Total da Messina, nesse ministério. Tudo que o pastor tem falado tem nos edificado, tem nos colocado de pé na presença de Deus e tem nos feito grandes transações. Amém. Então você também está em casa, você de repente não tem um lugar para buscar a Deus, você que de repente mora até perto da região, volta para o endereço. Avenida Antonella da Messina, número 903, Zona Norte de São Paulo, capital. Meu irmão, aqui no bairro de Vila Zilda, a igreja aqui tem abençoado muitas pessoas, tem alcançado muitas vidas, muitas pessoas têm sido libertas de diversos vícios, muitas pessoas têm restaurado o seu casamento, muitas pessoas têm sido alcançadas pela palavra, têm ouvido a voz de Deus, como a irmã disse. O pastor Jurandir é um homem de Deus, um homem consagrado por Deus, ele e sua esposa estão aqui todo lhe atender. Temos culto aqui de segunda, de quarta, de sexta e de domingo. Temos também culto de quinta, mas que você venha aqui à igreja, venha buscar esse endereço ao qual eu falei para você ser tremendamente abençoado. Neste momento eu quero fazer uma oração por você, que você venha mais decisão em sua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, da mesma forma, Pai amado, Senhor, que esse testemunho alcançou este coração, meu Deus. Eu creio, Pai amado, que todo jugo, todos os grilhões, todas as algemas estão caindo por terra. Eu creio, Jesus, que essa pessoa está sendo liberta agora. Eu creio que em nome do Senhor Jesus, o Senhor está falando no coração dela agora, Jesus. E ela irá buscar a tua presença. Uma igreja mais próxima, que fale do teu amor, que fale da tua verdade, ou até mesmo aqui na igreja de Vila Zilda, a Igreja Internacional da Graça de Deus de Vila Zilda. Deus, mas eu deixo em especial uma bênção de libertação, Pai, que essa pessoa venha receber a tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus.